Olá, eu estou aqui com a Caroline Capitani. Ela é gestora da área de design digital e de inovação da consultoria Ilegra, que é uma consultoria que trabalha na transformação da jornada digital de empresas com um foco na área financeira. Caroline, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Vocês fizeram uma pesquisa recente sobre a geração Z, sobre investimentos. Assim. Me fala um pouquinho sobre essa pesquisa e quais foram as principais conclusões e achados. Certo. O que a gente percebeu foi que o jovem, hoje em dia, ele está muito mais preocupado em experiências do que em bens materiais. Então, ele está preocupado em sim economizar para em algum momento poder fazer uma viagem de estudo, fazer alguma viagem, enfim, internacional para poder adquirir experiência, né? Então, ele está muito mais focado na experiência em si do que na economia, na reserva, pensando no longo prazo. Não está pensando no longo prazo e nem numa aposentadoria ainda. É algo que é um tanto distante para ele, né? Então ele quer viver a experiência, né? Trabalhar, ter um trabalho prazeroso para que ele possa viver hoje, né? Ele tem muito desse lado imediatista, né? Então ele espera que essa experiência é algo que ele busca cada vez mais, diferente das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, em que Queriam tinha comprar uma casa, um Exato. terreninho, né? Não é algo que a gente percebe mais nas pesquisas de hoje em dia, no jovem da geração Z, né? Muito mais movido pela experiência, realmente. E a experiência, as principais experiências que eles querem é viagem e estudo, é isso? Exato. Viagens e estudos são coisas que vão deixando no repertório deles, né? Então é algo que de fato pareceu bastante na pesquisa em que a gente fez, é algo que eles realmente priorizam na vida deles, né? Porque entendem que vai agregar na carreira, nas relações pessoais, é algo que se destacou realmente na pesquisa. Então, você falou de carreira, ou seja, quando ele está investindo na carreira, ou seja, ele quer se tornar mais valioso para o mercado. Ao se dispor a viajar, estudar, conhecer novas culturas, novos países, né? Isso faz com que ele tenha uma visão de mundo ampliada e com isso ele pode contribuir, né, na própria profissão que ele vier a escolher, poder trazer esse olhar mais global, né? Então é por isso que a gente entende que viagens e estudos são algo que eles têm priorizado com mais ênfase realmente. Legal. E como é que eles fazem os investimentos? Por incrível que pareça, pareceu ainda produtos financeiros tradicionais, como poupança, investimentos mais tradicionais. Sim, tem aquele que já está disposto, olhando para criptomoedas, para produtos alternativos, mas um bom percentual ainda está olhando para produtos tradicionais. Acho que também tem a ver com um pouco da educação financeira desse jovem. Da falta de educação financeira. É da falta, exatamente, né? Então, a gente tem uma cultura ainda não tão... Nas escolas, de maneira em geral, não é um assunto tão tratado, então ainda acabam se dedicando, né, a produtos mais conhecidos realmente. E isso acontece a despeito de que esse jovem dessa geração atual, os mais jovens, né, quando eles querem, eles estudam a fundo algo, né? A gente estava falando, por exemplo, se o jovem gosta de game, ele vai entender tudo sobre game, acho que talvez o destino de viagem ele vai estudar a fundo. No caso de investimento, acho que se ele resolver focar em investimento, ele vai estudar e vai partir para investimentos mais rentáveis? Com certeza, isso tem muito a ver com o gosto, o interesse de cada um, né? O quanto aquela pessoa despertou para o tema, né? E alguns, de fato, ainda não tiveram necessidade, estão olhando para outros assuntos e não se debruçaram para buscar no Google, conversar com conhecidos, ainda estão um pouco apartados da temática, né? E outros que se dedicam a entender como é que funciona o mercado de ações, como são as criptomoedas, se arriscam, testam, mas isso depende muito do interesse dele, né? Eles são mais imediatistas, isso sem dúvida nenhuma, são jovens que olham muito pro aqui e o agora e eles primam pela experiência. Então, quando eles forem buscar um banco, seja ele digital ou não, eles esperam que a experiência proporcionada seja uma experiência memorável, né? Eles não têm muita paciência com as burocracias e formas tradicionais de atendimento. Tomar cafezinho com gerente. Exato. E o estudo mostrou que eles têm pouco conhecimento ainda de bancos digitais, né?
Ou seja, isso é uma oportunidade para as instituições financeiras, ou seja, ainda tem um mercado imenso a ser explorado? Sem dúvida nenhuma, a gente entende que ao falar a linguagem deles, uma linguagem mais acessível, né, oportunizar a eles um conceito mais autêntico, mais omnichannel, com produtos sem taxas, né, que no momento de vida deles eles querem economizar porque de fato as fontes de renda ainda são poucas, né? Então, os bancos que conseguirem falar essa linguagem, levar essa proposta, conseguem conquistar esse jovem, mas de fato ainda não são todos que têm esse conhecimento amplo a respeito das opções que o mercado oferece, as fintechs que estão surgindo, tem ainda uma quantidade grande aí de jovens a serem conquistados. O que as instituições financeiras precisam fazer para que eles se tornem conhecidos desses jovens? Adaptação de linguagem, sem dúvida nenhuma, aquele tecnicês, aquela linguagem mais dura, muito difícil compreensão, precisa ser rompida, então precisa ser feita uma adaptação de linguagem, oportunizar que seja coisas mais one click, on demand, quando eu quero, em um clique, acessível, né? Acho que isso é bem importante para o jovem que não tem mais tanta paciência com coisas difíceis e complexas e demoradas. E já tem fintech que entendeu esse espírito e está entregando uma experiência de acordo? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem um grande case aqui no Brasil, que é a própria Nubank, que teve uma ruptura na questão do atendimento, né? Aquele atendimento UAU que entrou para romper os padrões, o tom da mensagem que a gente está acostumado a ver, né? Então, para você ser sério, você não precisa falar sério com as pessoas, né? Para você ter confiança, credibilidade, né? Você pode falar a linguagem do jovem, é isso que ele espera, ser tratado da forma como ele lida com os amigos dele, como no linguajar dele, né? Então, a gente sim tem fintechs aí que estão apostando em cores joviais, em linguagens mais informais, coisas que há bem pouco tempo atrás a gente via como inconcebível nesse mundo financeiro, né? Então, acho que estamos avançando e muito nesse sentido. Você acha que, então, por exemplo, daqui a 5, 10 anos, se vocês fizerem de novo essa pesquisa, vai ter um conhecimento muito maior dos jovens daqui a 10 anos a respeito dos bancos digitais, por exemplo? Com certeza. A gente tem uma curva de aprendizado, né? Então, as pioneiras, as fintechs que estão entrando, estão com um trabalho educativo nesse momento e eu tendo a acreditar que vem para ficar mesmo. Sob a ótica do banco, desonera uma série de custos, né, em ter uma agência física, toda uma estrutura que está por trás. E para o jovem isso na hora que ele quiser, vai abrir uma conta com uma selfie, de forma muito mais tranquila, não precisa enfrentar filas. E isso tem o boca a boca, né? A gente percebe se a gente gosta de uma experiência, gosta de um banco que proporciona uma experiência diferenciada, a gente tende a indicar para os amigos, a ter esse efeito de rede, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai se disseminar cada vez mais no nosso país e de forma global. O que está mudando no sistema financeiro com as tecnologias digitais, né? Você tem a internet das coisas, a robótica avançada, inteligência artificial, enfim, esse mundo digital, que mudanças ele está provocando no sistema financeiro? Tem mudado muito, acho que os bancos estão conhecendo mais os seus clientes, né? A questão dos dados hoje é algo bastante importante. Não é mais necessário você olhar um birô de crédito tradicional para verificar o potencial de investimento de um cliente, né? Você faz check-in, você deixa rastro, esses dados não estruturados que estão na rede, os bancos mais atentos, as fintechs estão trabalhando esses dados para poder oferecer um serviço mais à medida para você, né? Então, eu percebo muito forte a parte de data analytics, inteligência artificial, questões relativas até ao próprio blockchain, os bancos têm estudado como usar isso mais a seu favor. Então, sem dúvida, a tecnologia tem entrado para romper uma série de serviços antes manualizados, tradicionais, para um contexto muito mais digital. E o Open Banking? Você acha qual é o impacto disso?
Isso é uma discussão muito forte no mercado europeu, que tem chegado também no Brasil, da forma dos bancos se conectarem, né, nesse grande ecossistema, né? A discussão que se tem é como os limítrofes, né, do quanto eu vou expor o dado do meu cliente, do usuário, para poder se conectar, se plugar as tecnologias e soluções que tem no mercado. Então ali ainda há uma discussão dos limítrofes entre o que é possível, o que é ético e o que não é ético, né? Mas se for para trazer mais conveniência, mais facilidade, eu entendo que também é um ganho nesse sentido, né? Um grande ecossistema se forma ao entorno, usando as APIs, né, conectando meios de pagamento com e-commerces, com N produtos financeiros e soluções de varejo, enfim, que a gente consome no dia a dia. Legal. Caroline, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está à disposição aí para falar um pouquinho mais desse futuro das finanças e essa disrupção que as fintechs estão fazendo no mercado.